fechamos aí 100% essa parte de proporção e razão, né? Então, proporção, razão e números proporcionais. E aí, caminhando mais um pouquinho, grandezas proporcionais. Então, lembrando, gente, as grandezas proporcionais, elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá, gente. Quando que eu tenho grandezas diretamente proporcionais? Agora é o que vocês adoram falar lá na aula de números, né, gente? Agora sim, aliás, vamos até voltar o tape. Quando a gente fala em grandeza, gente, nós estamos falando de velocidade, de tempo, número de pessoas, quantidade de alimento, beleza? Velocidade, vazão da torneira, a gente está falando desse povo ali, fechou? Então, aqui a grandeza, ela se altera. Na matéria anterior, que eram números proporcionais, não existe esse aumentou, diminuir, gente. O número nem aumenta, nem o que diminui, fechou? Agora, aqui não. Aqui eu tenho uma grandeza que ela pode variar, tá? Então, o que são grandezas diretamente proporcionais? Isso. Se eu aumento uma, a outra também aumenta na mesma proporção. Se eu diminuo uma, a outra também o que? Diminui na mesma proporção. Ou seja, se eu dobro uma grandeza, a outra também dobra. Se eu divido uma grandeza por 3, a outra também se divide por 3. Fechou? Então, ou ambas aumentam, ou ambas o que? Diminuem. Então, nesse caso aqui, gente, vou colocar assim, ó. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao aumentarmos uma, a outra aumenta. Peraí, só voltar aqui. Quando aumentarmos. Peraí. Ou diminuirmos uma, a outra aumenta ou diminui na mesma razão. Gente, lembra o seguinte, não é só ambas aumentarem ou ambas diminuírem, tá? Para ter o conceito de diretamente proporcional, tem que ser, se uma aumenta, a outra também o quê? Aumenta. E sempre na mesma razão. Se uma dobra, a outra também dobra. Essa é a brincadeira aqui. Show! Exemplos. Vamos falar aí alguns exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Pelo menos uns 2. Um que eu adoro. Número de pessoas e quantidade de alimento. Né? Quanto mais pessoas eu tenho, mais alimento eu preciso. Essas festas de buffet, elas são ótimas para isso. Você vira e fala assim, é 15 salgados, uma mirreca por pessoa. Então, se eu tenho lá 10 pessoas, se eu multipliquei por 10, eu vou também aqui multiplicar por 10. Eu vou ter que ter 150 o quê, gente? Salgados. Fechou? Então, ou seja, você tem aqui a mesma coisa. Se eu multipliquei por 10, aqui eu também multiplico por 10. Cassim, mas o povo não come. Aí são outros 500. Com certeza você vai pagar por isso. Outra, gente, podemos colocar aqui, ó, distância
e tempo gasto para uma velocidade fixa. Então, imagine que eu estou lá a 60 km por hora, ok? Se eu percorrer uma distância, né? Bom, vamos pensar aqui. A gente está na região, aqui em Belo Horizonte, a gente está na região da Savassi. Se eu vou lá para minha casa na região da Pampulha, então eu vou gastar um certo tempo. Aí você fala assim, ah não, vou ali passear no Rio de Janeiro. Vamos supor que a distância, né, ao Rio seja, sei lá, 100 vezes a distância, 100, não, né, seria umas 10 vezes a distância da minha casa. Acho que mais, sei lá, gente, sou péssima para isso. Mas o fato é, suponhamos que a distância para o Rio fosse 3 vezes a mais do que a minha casa. Eu vou gastar 3 vezes mais tempo. Então, se eu aumento a distância, o tempo gasta se eu mantenho a mesma o quê? Velocidade. Fechou? Beleza. Bora. Gente, eu acho que é só na aula de vocês que o cara fica querendo fazer obra, tá? Começa a gravar a aula de vocês, o cara começa a fazer obra. Não sei se tá saindo aí no áudio não, mas posso fazer nada, sei eu pô fazendo uma obrinha aqui. Fechou? Beleza. Agora a gente precisa aqui, ó, grandezas inversamente proporcionais. Então, quase a mesma coisa aqui. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando... Aí vai mudar isso aqui, ó. Beleza? É o finalzinho aí que vai mudar, ó. Então, aqui, ó, duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao aumentarmos ou diminuirmos uma, a outra diminui ou aumenta na mesma razão. Ok? Então, se eu aumentei uma, a outra o que, gente? Diminui. Se eu aumentei a outra, diminuiu, aconteceu coisas contrárias, aconteceu coisas inversas, então elas são inversamente proporcionais, tá? Gente, também não é festa da pipoca. Se eu dobrar uma, a outra tem que se reduzir, dividir por 2. Se eu triplicar uma, a outra tem que se dividir por 3. Fechou? Beleza. Exemplo, qual que é o exemplo mais clássico aqui, gente? Número de operários e tempo para realizar uma tarefa. Então, número de funcionários, né, operários e tempo para realizar uma tarefa. Então, pensa o seguinte, gente. Eu falo com vocês assim, olha, eu tenho 10 operários que fazem uma casa em 6 meses. Mas aí vocês passaram, tá todo mundo chique, ganhando um super mega power salário. A mulher fala assim, não quero construir minha casa em 6 meses, não, eu quero construir em 3 meses. Então, para isso, eu vou precisar de 20 o quê? Operários. Ou seja, eu dobrei o número de operários e o tempo se dividiu por 2, beleza? Se eu dobrasse aqui e que se dividisse por 3, apesar de um estar aumentando e outro diminuindo, não seria inversamente proporcional, fechou? Gente, esse número de operários e tempo para realizar uma tarefa, eu acho que é um dos exemplos mais clássicos que a gente tem. Um outro exemplo super mega clássico em prova é velocidade e tempo para uma distância fixa. Ou seja, para uma mesma distância, né, gente? Eu vou daqui da minha casa, sou eu dirigindo. Eu dirijo normal, tá, gente? Normal. Então, vamos supor lá, vou lá 60 km por hora, vou gastar lá 30 minutos, beleza? Aí vem meu marido me buscar, ele acha que ele é piloto. Eu já falei, ô Fagner, você só acha, meu filho, pelo amor de Deus, pelo menos então vão ganhar o dinheiro, né, que o povo ganha aí, pode ser o dinheiro do Rubinho, o povo fala que o Rubinho fica por último, mas tô querendo o dinheiro dele.
Aí vem meu marido me buscar, né? Velocidade média do meu marido, 120 km por hora. Eu gastei o quê? 15 minutos. Então, ou seja, ele dobrou a velocidade e o tempo se dividiu por 2. Aí a Flavinha, a professora Flávia Rita, veio me dar uma carona. Aí ela foi com 30 km por hora. E aí a gente gastou 1 hora para chegar lá, né? Então, assim, eu sou a pessoa normal, tá, gente? Meu marido acha que é piloto e a Flávia, sei lá. Eu acho que ela, não sei o que ela acha. Tô brincando, gente. Uma vez a Flavinha foi me buscar, ela passou num cruzamento com pipi, ela só deu uma buzinadinha. Lá na São Miguel, na região do Itapuã, eu falei, Flávia Rita, você atravessou uma das principais avenidas aqui do Itapuã e só deu uma buzinadinha. Ela falou, ó, nem vi. Falei, então tá bom. Mas ela dirige muito bem, tá, gente? Tô enchendo o saco. Beleza, galera? Então, esses 2 exemplos aqui vale a pena anotar porque eles caem com muita frequência. Número de operários e tempo para realizar uma tarefa, velocidade e tempo para uma distância fixa. São 2 casos aí que envolvem direto e inversamente importante. Gente, então vamos lá. Pensou indiretamente, acontece a mesma coisa. Ou ambas aumentam, ou ambas o quê? Diminuem, tá? A gente pode até fazer um esqueminha aqui, ó. Tá? Então, resumindo, é isso aqui, ó. Se eu tenho grandezas para ser diretamente proporcionais, ou elas podem ser inversamente proporcionais. Basicamente, se aconteceu a mesma coisa, significa que elas são diretamente. Aconteceu coisas contrárias, significa que ela é inversamente, tá? Então, ou seja, ambas aumentaram ou ambas diminuíram. Aqui uma aumentou, a outra diminuiu. Uma diminuiu e a outra aumentou. Aconteceu a mesma coisa diretamente, aconteceu coisas contrárias inversamente. Outra coisa importante, as grandezas sozinhas, ela não é nada. Tempo sozinho, filho, não é nada. Ele é comparativamente. Então, para você ver, se eu comparo tempo e distância, é diretamente proporcional. Se eu comparo tempo e velocidade, é inversamente proporcional. Então, a mesma grandeza, gente, ora ela pode ser direta, ora ela pode ser inversa, porque depende de quem você está comparando. Tradução. Te dá uma triste notícia. Aqui não adianta o menino querer ficar decorando, não, gente. Ele tem que analisar caso a caso. Se eu altero essa daqui, se eu aumento ou se eu diminuo, o que acontece com a outra? Se ocorrer a mesma coisa, diretamente. Se acontecer coisas contrárias, coisas inversas, inversamente proporcional. Fechou?